o conceito de tempo até hoje embaralha minha cabeça. É o assunto que mais me instiga a estudar filosofia. Na sua obra Confissões, Santo Agostinho faz uma análise profunda sobre a natureza do tempo. O seu conflito filosófico vem da conclusão que o passado não existe, é apenas uma memória. O passado então não possui existência material no presente. O futuro então igualmente não existe. É apenas a espera ou a expectativa daquilo que pode ser, e que a maior parte do tempo não está sob nosso controle. Sobra para nós o presente, que é onde estamos sempre ocupados lembrando daquilo que se foi ou imaginando aquilo que será. Uma das coisas mais difíceis para mim é viver no momento por si só, sem devaneios. E o passado é o que mais me fascina por conta de uma palavra: legado. O legado não é definido apenas como uma herança material, mas como a transmissão de sentido, valores e impacto que transcende a finitude da vida biológica. Para filósofos como Jean-Paul Sartre, nome difícil, o legado é a transformação da vida em um destino imutável, quase como um castigo pela perda da liberdade. Eu diria que eu tenho uma visão um pouco mais romântica de legado. Para mim é como o mais próximo possível de uma imortalidade a partir da imaginação de passado por outras pessoas. É quando você faz um trabalho tão incrível que perpetua no tempo. Mas de qualquer forma, é preciso se tornar passado para então se ter legado. É preciso encarar a morte. Essa introdução foi pra gente conversar um pouquinho sobre o Gordon Murray, aquele que já apareceu aqui em vários vídeos do canal. Gordon Murray foi diagnosticado com câncer no esôfago no início de 2024, fato que tinha ficado em segredo até meados de 2025. 10 anos atrás, o seu irmão faleceu deste mesmo tipo de câncer. Murray então vinha fazendo exames preventivos e descobriu o tumor muito cedo, o que foi crucial. Murray encarou o tratamento com a mesma lógica pragmática que ele usa para projetar os seus carros. Ele optou por uma abordagem agressiva, sessões pesadas de quimioterapia seguidas de uma cirurgia complexa. Ele passou por uma cirurgia robótica de alta precisão para remover o esôfago e parte do seu estômago. Curiosamente, ele contou em entrevistas que ficou fascinado pela tecnologia do robô cirurgião, chamado de Da Vinci, chegando até a pedir diagramas técnicos aos médicos para entender exatamente como a máquina operaria dentro dele. Após a cirurgia e recuperação ao longo de 2024 e 2025, Murray foi declarado livre do câncer. Ele declarou publicamente que a experiência restaurou a sua fé na humanidade, citando a competência extrema das enfermeiras e médicos que cuidaram dele. Quem sou eu para ditar o que o Mestre Murray pensou ou não diante de uma situação tão difícil? Mas com base no que temos de dados públicos, eu imagino que ele pensou muito em seu legado durante o tratamento. Murray mudou o mundo dos supercarros com o McLaren F1. O F1 não foi desenhado para obedecer às tendências de mercado ou então regulamentações estatais, mas sim para desafiar a física através da obsessão maníaca de um homem pela leveza e pureza. Ao rejeitar os auxílios eletrônicos e impor uma centralidade absoluta no piloto, Murray não construiu apenas um veículo, mas cristalizou o ápice da era analógica, criando um monumento mecânico que exige destreza humana para ser domado, transformando a condução em um ato de reverência. Enquanto hipercarros modernos envelhecem à medida que suas tecnologias se tornam obsoletas, o McLaren F1 permanece congelado no tempo como uma referência inalcançável de engajamento sensorial. Ele é a prova viva de que a perfeição não está na adição de complexidade, mas na remoção de excessos. A decisão de Murray de usar materiais como ouro, titânio e fibra de carbono não foi por uma ostentação, mas uma busca pela eternidade funcional. É como se o McLaren F1 fosse a materialização da consciência de Gordon Murray. Murray diz que vencer as 24 horas de Le Mans foi mais difícil do que os 5 títulos mundiais que ele teve pela Fórmula 1. Ele descreve a vitória em Le Mans como a concretização de um verdadeiro conto de fadas. Ele traça um paralelo interessante de que o McLaren F1 para as novas gerações representa o mesmo status mítico que a lendária Ferrari 250 GTO detém para a geração dele. Murray também diz com convicção de que ninguém foi capaz de recriar a magia pura do F1. E na minha opinião, nem mesmo a própria McLaren conseguiu capturar uma fração da sua essência. E foi esse sentimento que acendeu para a criação do S1 LM1, The Special One.
E agora vocês imaginam o meu choque ao descobrir que Gordon Murray decidiu revisitar a sua obra-prima durante as sessões de quimioterapia, durante o seu pesadíssimo tratamento, e foi a criação desse projeto que lhe deu forças no momento mais sombrio de sua vida. Nesse projeto, Murray utilizou como base outra criação fantástica, este sim o sucessor do McLaren F1, que é o GMA T50, cuja história eu já contei aqui no canal em episódios passados. No S1LM, o rigor técnico de Murray se manifesta em modificações estruturais profundas. O monocoque sofreu alterações significativas, resultando em uma redução da altura do carro e um incremento exponencial de downforce, redefinindo também toda a geometria de suspensão. E para Gordon Murray, o motor representa mais do que 50% da experiência de condução de um supercarro. Também na opinião de Murray, o GMA V12 é o melhor motor V12 de todos os tempos em um carro homologado para as ruas até agora, o que eu concordo. Mas no S1LM eles quiseram melhorar a perfeição, se é que isso é possível. Então no S1LM, os pontos de montagem do motor foram meticulosamente ajustados para preservar uma dirigibilidade única, alinhada à sua obsessão pela experiência sensorial. E em parceria com a grandiosa britânica Cosworth, este V12 agora subiu para os 4,3 litros de deslocamento, continuando naturalmente aspirado e agora entregando cerca de 710 cavalos. Não que os números importem tanto assim nessa história, mas ainda assim são números impressionantes. Com o S1LM1, Gordon Murray não só buscou propósito em um momento sombrio, como revisitou suas maiores conquistas na construção de seu legado, além de aperfeiçoar a sua receita. Certamente o S1LM1 foi o carro mais importante lançado em 2025 e eu arrisco dizer que é um dos mais importantes do século XXI. Ele é tão especial que ele ofuscou uma outra criação que também foi interessante. O S1LM1 é o primeiro de uma série limitada de 5 modelos, e este primeiro fabricado foi leiloado por 20 milhões de dólares. O arrematante vai participar de um shakedown do carro junto com o piloto embaixador da marca, o Dario Franchitti, e também com toda a equipe da GMA, incluindo o próprio Gordon Murray. Além de receber também um livro de 500 páginas contando toda a história desse vídeo, só que com detalhes técnicos exclusivos. É um carro muito caro para poucos, mas não é sobre o dinheiro, e sim sobre a experiência. Além disso, Gordon Murray criou a GMSV, a divisão Gordon Murray Special Vehicles, divisão de veículos especiais derivados dos seus produtos. Gordon Murray é um cara apaixonado pelos carros Longtail, e daí nasceu o GMSV Le Mans GTR, que é como a cereja no bolo dessa celebração. O Le Mans GTR é a variante Longtail e puramente focada em pista do já impressionante GMA T50S Niki Lauda. Também tem um vídeo sobre ele no canal. Mantendo-se fiel à filosofia de Murray de leveza e engenharia pura, o coração dessa fera é o mesmo motor V12 de 4 litros naturalmente aspirado, desenvolvido em parceria com a Cosworth, e neste carro é capaz de entregar 654 cavalos de potência. E o charme dessa receita é o fato de o motor girar aos 12.100 RPM. Em um mundo de motores turbo híbridos sem som, em um mundo onde CEOs de marcas lendárias preferem uma experiência capada do que uma experiência mais purista, nós temos aqui o GMA V12 com essa resposta visceral. A GMA faz de novo o que o F1 fez, e aí contra as tendências. Além da potência bruta, o Le Mans GTR também mantém uma tradição que Murray considera essencial na experiência de condução, a presença de um câmbio manual, o que oferece ao condutor um nível de envolvimento mecânico e de controle inigualável, e também peça que está cada vez mais rara nos supercarros modernos. Para o design do conceito Le Mans GTR, Gordon Murray buscou inspiração diretamente em uma lenda do automobilismo, o McLaren F1 GTR Longtail de 97. Este carro é uma referência absoluta nas 24 horas de Le Mans, tendo conquistado uma vitória na sua categoria e notavelmente alcançando um segundo lugar na classificação geral daquela corrida. O F1 GTR Longtail era um completo monstro na pista e o novo GMSV Le Mans GTR carrega a responsabilidade de ser um sucessor espiritual dessa máquina vitoriosa, incorporando a filosofia de Longtail com o propósito de maximizar o downforce.
Esse carro também é exclusivo. Apenas 24 sortudos colecionadores e entusiastas terão o privilégio de ter um Le Mans GTR em suas garagens. Adquirir um desses não é apenas comprar um carro, é comprar um pedaço da história da engenharia de Gordon Murray e garantir um lugar no panteão dos mais raros e potentes carros já construídos. A jornada de Gordon Murray transcende a mera crônica de um engenheiro. Ela é a materialização do triunfo da força de vontade. Meu desejo é que Gordon Murray tenha muitos mais anos de vida, muitos outros projetos, e certamente eu não estou pronto para me referir a ele no passado. Embora a finitude da vida seja assustadora, o presente é magnífico. O presente é a própria vida. E a Gordon Murray Automotive é inquestionavelmente a melhor fabricante de automóveis. É um privilégio estar aqui, agora, testemunhando a história automotiva sendo escrita. E nas palavras do mestre, nós temos uma família altamente exclusiva.